Bom dia! Recebemos um e-mail de uma telespectadora chamada Crislane Adubada do Jardim Fértil e iremos responder algumas perguntas sobre as briófitas. Primeira, quais as características gerais? As briófitas são consideradas pioneiras em seu ambiente terrestre. São plantas de pequeno porte, capazes de atingir até 30 centímetros de altura. São eucariontes, fotossintetizantes e multicelulares. Estes organismos não possuem vasos condutores de seiva, nem estrutura rígida de sustentação, justificando assim seu pequeno porte. Sendo assim, o seu transporte de substâncias se dá por meio de difusão e ocorre de forma lenta. Segunda, onde são encontradas? São encontrados predominantemente em lugares úmidos, porém podem ser vistos na água doce e nos polos da Terra. Terceira, sua reprodução. As briófitas podem apresentar 3 tipos de reprodução: gamética, espórica e vegetativa. Na vegetativa, são 4 formas de reprodução. Fragmentação, que é o desenvolvimento de fragmentos no talo de outro indivíduo. Gemas. Elas são produzidas dentro de estruturas diferenciadas em formas de taças denominadas conceptáculos. Apospória. Ela normalmente ocorre a partir de um fragmento da seta, cuja regeneração origina um gametófito. Apogame é o desenvolvimento sem que haja fecundação. A gamética, em condições adequadas de umidade, os anterozoides pequenos e biflagelados são liberados pelo rompimento da parede do anterídeo, havendo então a fecundação. Quarta, evolução e importância. As briófitas representam a transição entre algas verdes e as plantas vasculares. Reduzem a erosão do solo, servem de reservatório para nutrientes e águas, fornecem abrigo à microfauna, além de funcionarem como viveiras para outras plantas em processo de sustentação e regeneração. Quinta, diferença entre briófitas e pteridófitas. Briófitas. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva. A fase dominante é a gametófita, pois produzem gametas. São encontradas nos troncos das árvores. O esporófito é passageiro e depende do gametófito. Pteridófitas. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. A fase dominante é o esporófito, pois produzem esporos. O gametófito é passageiro e depende do esporófito. A briófita é pequena, sem sistema vascular. O que quer dizer isso? Nunca se esqueçam, gente, que a briófita é o único grupo de plantas chamada de atraqueófita, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva. Se elas não têm vasos condutores de seiva, xilema e floema, elas não têm isso, como é que elas vão fazer a distribuição de nutrientes dentro delas? Elas fazem de célula para célula. Uma célula pega o nutriente, passa para outra, que passa para outra. Nunca se esqueça que quem produz gameta na briófita é chamado de planta gametófito. Tá? Então, quando o musgo, quando a briófita está produzindo um gameta, eu chamo ela de gametófito. E ela está produzindo o anterozoide e a osfera. Os anterozoide e a osfera estão querendo fecundar. Mas para isso acontecer, os dois gametas se encontrarem, os dois gametas da briófita se encontrarem, é necessário que haja água. É por isso que as briófitas geralmente são encontradas em ambientes úmidos. Beleza, galera boy? Quando os dois gametas se encontram, o anterozoide e a osfera se encontram, ocorre a fecundação e em cima da planta gametófita cresce uma estrutura produtora de esporos. E essa estrutura vai ser chamada agora de esporófito, porque é uma planta produtora de esporos. Lembrem-se, quando a planta só produz gameta, ela é haploide, no caso das briófitas, né? Quando ela produz esporos, ela é chamada de esporófito. E no caso do esporófito, as células são diploides. Mas beleza, então formou o esporófito. Claro que esse esporófito ele vai abrir
e vai soltar os esporos. Então, lembra o que eu te disse? O esporófito ele é diploide, mas os esporos que saem dele já saem haploide, já saem com metade do número de cromossomos. Por quê? Porque para fazer esses esporos foi feito meiose. Maravilha? Então aí eles ficam com a metade do número de cromossomos. Vamos germinar, ou seja, quando o esporo cai num lugar legal, num lugar úmido, num lugar bacana, ele germina, ele cresce. E quando ele cresce, ele vai formar um pequeno filhotinho, que é o protonema, a planta irá formar. Ou seja, o esporo cai no chão, germina, forma um cuticute de musgo, um bebezinho de musgo, que é chamado de protonema, e quando esse protonema cresce, vira a planta adulta, que é uma planta produtora de gametas, anterozoideosfera. Então é uma planta gametófito. Two. 1, 2, 3, 4, 5. A briófita é pequena, taranana, sem sistema vascular, taranana, anterozoideosfera, taranana, estão querendo fecundar, pararana, mas para isso acontecer, tem que ter água. Plim, 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 caem os esporos, plim, 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 vão germinar, e o protonema, a planta irá formar, a briófita pequena, tararana, sem sistema vascular, tararana, anterozoideosfera, tararana, estão querendo fecundar, tararana. Obrigada por assistirem e até o próximo Ciência em Dia!